Sabe aquela sensação de que vai dar merda? Aquele incômodo que tá te dizendo que tem alguma coisa errada? Eu sentia isso enquanto eu tava trocando likes e conversas e DMs com um menino no Instagram. Eu achei que no início era alguma insegurança minha, porque ele era meio famosinho e tal. Mas eu ignorei e acabei indo no date, que foi uma porcaria. Pensa numa pessoa negativa, mas tão negativa que era tipo como se eu estivesse saindo ali com a Sônia Abrão. Toda a energia que eu dou meu sangue, que eu me mato pra juntar, a bicha tava sugando. Enfim, até aí ok, um date ruim, mais um pra minha conta. Normal, tô acostumado. Mas é que eu tô vindo numa sequência dos últimos tempos que tá tentando me dizer alguma coisa, eu tô achando. Um me fazia parar em todo canto pra caçar Pokémon. Outro eu descobri depois que namorava. E um outro, que foi o pior, eu conheci no aplicativo e chamei ele aqui pra casa. E eu tenho certeza que ele roubou um cristal que eu ganhei da minha amiga. Sabe, cara ouvinte, eu fui achar uma bicha bandida no aplicativo. E no fundo eu sabia que eu não podia ter deixado ele sozinho pra tomar banho, sabe? Mas esse é o ponto de tudo. A mesma coisa que falou pra eu não sair com um carinha famosinho do Instagram, disse pra eu não tomar banho e deixar o cara sozinho na minha casa. Mas eu o quê? Fui lá e fiz. Ignorei esse aviso. E realmente, assim, ouvindo agora eu falando isso em voz alta, deveras é meio perigoso você deixar algum desconhecido na sua casa enquanto você toma banho. O tema do podcast de hoje vai ser onde está a minha intuição. E antes de começar e apresentar aqui minha convidada mais do que especial, eu queria deixar claro uma coisa. Intuição é uma percepção quase que sensitiva, capaz de conseguir prever alguma coisa. O pessimismo é quando você tende a ver tudo com um lado mais negativo. E tem a paranoia, não no sentido da doença, mas mais na sensação de que algo que aconteceu em outro contexto pode vir a se repetir. Que é mais ou menos como um déjà vu. Sim, você entendeu certo, que é aquela sensação de ter tomado no cu naquela mesma situação, daquele mesmo jeito, e que tá cometendo o mesmo erro da mesma maneira. Eu tô aqui com a Aline Bimon, que é convidada do podcast de hoje. Olá! E eu acho muito importante a pessoa se apresentar. Pode se apresentar. Ah, muito bem. Então, eu sou a Aline Bimonte, sou terapeuta holística, me dedico à terapia holística nos tempos atuais e também ao coach Escolha Sua Vida. E também tenho uma marca de produtos vibracionais e aromaterapia, que é a Xamã Urbana. Não vivo sem aqui em casa. Então quer dizer que você tá dedo podre. Eu estou numa fase muito dedo podre. Dedo podre para relacionamentos. Uhum. Desde o meu último relacionamento sério que eu tenho entrado numa sequência meio bizarra, sabe? Que você pode ver aqui. Que só Deus na causa. Mas é como se eu estivesse atraindo o mesmo tipo de cara, sabe? Então nota que isso tudo é vibração. A gente atrai aquilo que a gente vibra realmente. Então, se você sabe o que você quer num relacionamento, eu quero uma pessoa que tenha um nível de troca bacana, que a gente possa passear, enfim, ter a sua listinha ali de como você quer esse relacionamento, tudo aquilo que a gente pensa, a gente vibra. E vibrando e sentindo que você é merecedor, sentindo que essa relação, dessa maneira como você tá pensando, pode ser agradável para você, sentindo felicidade e tudo mais, você passa a atrair situações e pessoas que permitam que você viva isso que você tá pedindo pro universo, pensando realmente. Quando a gente não pensa sobre o relacionamento e fica essa coisa do tipo, não, eu vou pra balada e aí flertar com uma pessoa X ou Y sem ter um porquê exatamente. Sei lá, gostei da jaqueta do cara, legal, piscou pra mim, sabe assim? Só a necessidade de ficar com alguém e não ficar sozinha. Mais isso. Pronto. Aí o que você tá mandando pro universo, entende? Uhum. É como algo de alguém que realmente não sabe o que quer. Então, quando você não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Nossa, gente, que tapa na cara aqui. Então, depois desse tapa aqui na minha cara, eu consegui enxergar um certo padrão, na verdade. Eu tendo a me atrair por caras de que eu, na maioria dos casos, só eu enxergo um potencial. Ou seja, gato, você podia fazer um curso de coach de macho, né? É isso. Eu sou Queria super ser coach dos gente. boys. Aham. Sim, nossa, eu sou muito coaching de macho mesmo, gente. Mas enfim, eu tenho uma dúvida. Como que a gente sabe se o que está falando pra gente, tipo... Vai dar merda, vai dar errado, se fudeu. É intuição, pessimismo ou paranoia? Porque é fácil se confundir, principalmente se a gente tá no meio de uma sequência de machos escrotos, sabe? Por exemplo, conheci fulano que demorava muito pra responder. E aí a minha memória vai lá e diz, vixe, ciclano demora pra responder, é igual fulano lá atrás, lembra? Vai dar errado. Perfeito. Você falou uma palavra muito interessante, que é memória.
Nós temos memória, as memórias daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente viveu. E na nossa vida a gente vai trazendo a reprodução daquelas vivências, das experiências que nós tivemos. Então, como você falou, já aconteceu isso em tal relacionamento, o cara vai fazer isso igual. Assim, me deu um perdido naquele dia, tá vendo, não atendeu o telefone, ela tá me dando perdido, né? E nota que isso também é vibração. Então, a gente tá falando de duas coisas aqui. Uma memória de algo que foi aprendido, vivenciado, e você traz aquilo como uma única referência de possibilidade do que vai acontecer, sendo que, de repente, a pessoa pode estar lá embaixo do teu apartamento já te esperando, tocando o interfone, por isso que não atendeu o telefone, né? Uhum. Outras coisas podem acontecer. Mas também você tá nesse nível vibracional, vibrando para que essa situação aconteça, né? Então, quando você tem uma situação que foi desagradável num relacionamento, pode, então, ocasionar medo de que aquilo aconteça novamente. Então, quando você fala em pessimismo, o que eu sinto é que possa ser, então, um medo. E um padrão de crença de que o relacionamento não vai ser sadio. E isso tudo é vibração. Então, natural que você atraia isso. Então, esse é o famoso dedo podre. Na verdade, dedo podre por quê? Porque você está vibrando situações assim. É muito engraçado porque eu olho, por exemplo, tem um cara que eu fiquei com ele. Ele falava, é a primeira vez que eu venho aqui. É a primeira vez que eu faço isso. É a primeira vez que eu faço aquilo. E eu gostava dessa sensação, de ser o primeiro que marcava a vida dele. Depois eu fui descobrir que ele era um mentiroso, assim. Eu acho que eu ia na casa dele e ele falava assim, você é o primeiro a vir aqui em casa. Ele tinha um cachorro e tinha um passarinho. Acho que o passarinho e o cachorro... E ele acredita, tá acreditando. Mas aí, tipo, eu conheci um cara depois dele, alguns meses depois. E o cara falou assim, você é a primeira pessoa que eu trago aqui em casa. Já não acreditei. Porque eu peguei aquilo, que é a experiência com aquele cara, que depois eu descobri que era mentira. E acho que todo mundo que fala isso é mentira. Sendo que na verdade não é assim. É aquele cara que foi um caso específico, foi desse jeito. E esse cara, minha intuição falou assim, não, esse cara, não posso confiar nele. Agora eu te devolvo a pergunta que você me fez aqui, que me trouxe pra essa entrevista, desse podcast. Como você soube que aquilo foi a sua intuição e não o seu medo de ser enganado? Então, eu fui numa palestra que uma mulher me explicou um pouquinho sobre esse assunto. A paranoia é racional, ela vem de um pensamento. Ela surge através de algum raciocínio que você tem e aí você começa a noiar em cima daquilo. A intuição é mais uma sensação, um incômodo, sabe? Não tem como tanto uma linha de raciocínio. E aí você começa a pensar e colocar uma linha de raciocínio, tentar encontrar, na verdade, uma linha de raciocínio depois que veio esse incômodo. Então essa é a diferença. E aí eu acho que a paranoia atrapalha tudo, porque você não sabe bem como começou, às vezes você se esquece. Não sabe se começou como uma intuição e se tornou uma paranoia ou vice-versa. Como lidar com isso que você está chamando de paranoia, né? Que é provinda da tua intuição. Então, você sentiu que tem algo ali que é um sinal de que possivelmente não vai se prolongar ou pode ser enganado ou coisa assim. Tem um alertinha aqui dizendo que tem algo errado. Abraça isso, né? Então, acolhe essa situação e se pergunta, então, tá bem, o que eu posso fazer com isso? Como eu posso lidar com isso? Qual é a melhor maneira de sair dessa situação? Ou de não, a gente não pode dizer de não passar por ela novamente, mas se essa ocasião acontecer novamente, como eu posso lidar da melhor forma possível com isso? Como é que a gente faz para mudar essa vibração? Para que você possa começar a pensar sobre como você quer esse relacionamento. Como você se sente vivendo esse relacionamento que você quer. E além daquilo que você pensa, é como você se sente. É muito importante como a gente se sente. Porque a atração, ela não se dá somente com o pensamento, mas sim o magnetismo se dá a partir daquilo que você sente. Dando um exemplo de como seria um dedo podre, por exemplo. Puxa, só me aparece homem casado, vamos supor. Que não sabia que era casado quando vira lá, casado. Eu separei aqui uma pergunta que tá super a ver com o que você tá acabando de falar. Pessoal, tudo bem? Então, tô ficando com um cara que é casado. Sim. E quando a gente tá junto é, tipo, muito legal, perfeito. Mas tem de uns meses pra cá, eu tô meio que me pego pensando, meio que, tipo, internamente, assim. Será que é pra ficar com ele, pensando que não é legal, não é? Quero saber, é a minha intuição falando? Uau, Seguimore. Essa Seguimore tá... Seguimore! Então, Seguimore, muito obrigada por sua pergunta. A primeira pergunta, eu tô devolvendo com pergunta, vocês estão vendo, né? Porque é isso.
A primeira pergunta é assim, não é o julgamento de estar certo ou estar errado, né? Enfim, o fato dela estar ela ou ele estar se relacionando com alguém que é casado. Mas é assim, por que é que você está num relacionamento com alguém que é casado, entende? Então, se a pessoa tá casada ou namorando, enfim, é como se o status de relacionamento dele já tivesse ocupado. Então, por que tá rolando essa relação com alguém que já está ocupado, entende? Volta naquela história da vibração que a gente falou antes. Será que o que você tá vibrando pro universo é realmente que você quer um relacionamento profundo? Não tô dizendo, também julgando que esse relacionamento seja superficial, de repente tem ali realmente afeto e tudo mais, né? Mas é como se esse coração, isso também é uma possibilidade, né? Esse coração tá feridinho, passou por situações difíceis e até quer se relacionar, mas não quer levar outro soco no coração. E aí, então, do tipo, não, mas eu vou só um pouquinho, vou só colocar o pé um pouquinho ali nessa piscina, mas não quero mergulhar, entende? Se diverte o quanto pode e volta pra casa sem aprofundar nessa relação. Então, essa é a pergunta. Será que você tá realmente afim de ter um relacionamento mais profundo, com responsabilidade, nessa troca e tudo mais? Porque aí você pergunta também se isso é a tua intuição ou não. Veja, o consciente também traz um monte de informação pra gente, né? Não só o inconsciente, o nosso mestre interior. Mas se os diálogos de vocês e a maneira como você vê o teu relacionamento realmente você não vê perspectiva, pode ter seu próprio consciente te respondendo, né? Agora é muito legal voltar pro teu mestre interior realmente, que é quando você se sente muito confortável, porque a nossa intuição vai sempre nos conduzir para a felicidade, sempre, sempre. Ou trazendo uma sensação de felicidade, que é aquilo que você quer viver, ou então trazendo para te proteger de uma experiência que não te leve para a felicidade. Então é sempre você sentir como é bom para você, que enfim, é para onde a tua intuição vai te guiar. Mas aí tem uma outra coisa também, que aliás eu ouvi vindo de uma cliente ontem numa sessão de terapia, que ela falou assim, bom, aprendi o seguinte, que nem tudo que o outro me oferece eu tenho que aceitar. Nossa, maravilhoso isso. Então o universo tá aí te trazendo muitas possibilidades, não necessariamente você precisa abraçar tudo que chega pra você. Olha que bizarro isso, porque eu tava conversando com uma amiga, que eu tava lendo um texto que eu vi, acho que no Medium, sobre migalhas emocionais. E que falava como às vezes a gente aceita muito pouco de outra pessoa. O mínimo na maioria dos casos. Ah, ele é fofo. Primeiro assim, que quem fala que o outro é fofo nunca tá apaixonado. Pode perceber. Ah, ele é um fofo. Nunca tá apaixonado. Fato. Ah, ele é esforçado. Ah, ele gosta de mim. Sabe? Não são características que tornam uma pessoa apaixonante, sabe? E quando a gente se dá conta, tá com alguém que nunca falou que daria mais e a gente colocou na cabeça e acaba se frustrando, sabe? Mas é aquele ditado. Por que a gente insiste quando a gente sabe que não era pra ser? Por quê? Como que eu pude? Por que Sabia que não ia dar certo e por que me mantive aqui? Bom, aí é algo que investigando você mesmo vai poder contar pra gente, né? Então o que te mantinha ali? Era, sei lá, tinha uma transa legal e você só olhava pra aquilo, focava nessa questão? Às vezes tem um lado de carência também, né? E a carência, eu chamo assim de um buraquinho emocional, em que justamente por não se preencher de você mesmo, fica essa necessidade de busca de preenchimento desse buraquinho vinda do mundo externo. E essa carência a gente preenche às vezes com pessoas mesmo, né, em relacionamentos que a gente sabe que não tem futuro, e às vezes com vícios também, né? Com, enfim, cigarro, bebida, coisas do gênero, mas aí não vamos entrar nesse assunto agora. Pode ser que tenha sido também essa questão de carência, né? É uma questão de também de não traçar, vou dizer assim, como um objetivo nessa relação, né? Por que eu tô nessa relação? O que essa relação me acrescenta? Onde os dois querem chegar? Porque às vezes as pessoas começam um relacionamento sem dialogar. Então, às vezes tem uma pessoa que tá super afim de ter um relacionamento, de namorar, de construir algo juntos, e a outra pessoa tá afim de curtir. Ou seja, ninguém disse que ia ser fiel um ao outro. Ninguém disse que a fidelidade é
é importante para o relacionamento, mas aí você acha, porque tá namorando, que a pessoa não vai ficar com mais ninguém, mas ele te disse que não ia ficar com mais ninguém? Não. Coisas assim, né? Uhum. Então são coisas que são importantes de serem conversadas no começo do relacionamento, para então para que essa relação seja realmente construída entre os dois. Porque não existe uma receita de bolo de como é um relacionamento, como se pensava nas gerações anteriores, né? Hoje em dia é cada vez mais comum cada casal ter as suas regras, né? Eu tenho mais uma pergunta aqui de outro seguidor que ela é muito boa. Oi, Y, tudo bem? Então, a minha questão é a seguinte. Eu namorei um cara durante um tempo, e esse namoro foi de muitas idas e vindas, assim. Aí a gente resolveu terminar, cada um seguir o seu caminho e tal. Só que este ser sempre reaparece na minha vida, assim. E aí, eu acabo ficando com ele, mesmo sabendo que o melhor é não ficar com ele, né? Só que ele sempre reaparece nos momentos que eu tô superando ele. Aí a minha pergunta é em relação a isso. Você acha que tem alguma coisa energética que, sei lá, que emana, que faz ele reaparecer justo nesses momentos, assim? Então, primeiro é uma pergunta, né? Será que se essas pessoas encerraram o seu ciclo? Porque Tipo, não sabe aquela colocou história, ponto tipo, final. não colocou um outro final. Por exemplo, isso aqui não tá bacana, tal, deixa eu dar uma ignorada e vão se mantendo em banho-maria. Então, se você não encerrou o ciclo não tá encerrado, volta, né? Mas tem uma outra coisa que é interessante também de falar, não só sobre esse caso em que a mesma pessoa volta, mas situações similares aparecem novamente, sabe? O aprendizado, ele se dá em espiral, sabe? Naquele formato em espiral. Então, nota, o espiral embaixo ele é menorzinho. Então, existe uma frase que diz assim, que lição não aprendida é lição repetida. Então, quando você passou por uma situação, essa situação veio para te trazer um aprendizado, né? Então, vamos pensar na primeira parte da espiral girando. Então você aprendeu alguma coisa com aquilo. O universo vai te trazer aquela experiência novamente, ainda que você tenha aprendido, entende? Então o universo está te trazendo aquilo novamente para você... Que é pra testar mesmo, querido, olha, só pra garantir aqui. Só pra garantir, então, tem aqui essa ocasião novamente. Como é que você vai lidar com isso? Então já vem de uma maneira um pouco mais diluída. Então cresce novamente mais um anel dessa espiral. Já aconteceu comigo até recentemente. 10 anos depois, uma mesma situação, da mesma maneira, a pessoa se apresentando da mesma maneira, com a mesma diferença de idade, com os mesmos comportamentos. E eu olhei pra aquilo e falei, oi, Tá de brincadeira o que comigo. eu preciso aprender com isso aqui agora? Então a situação foi mais rápida. Então aquilo que eu vivi por 2 anos e meio, eu vivi por 2 semanas. Eu falei, não, isso aqui eu já entendi. O que eu preciso aprender com isso é que eu preciso me amar mais e mudar essa vibração. Beijo, tchau, ok, próximo. Entende? Sim, maravilhoso. Eu já passei por essa fase, hoje em dia tô um pouquinho mais tranquilo, graças a Deus. Mas que não conseguem ficar sozinhos. Elas estão esse padrão vibracional, é aquilo que você falou, que tipo, você quer qualquer coisa e você acaba atraindo literalmente qualquer coisa. Porque se não conseguir ficar sozinho, não conseguir ficar sozinho consigo. Nota como é importante autoconhecimento? Quando a gente fala de relacionamento, autoconhecimento é a palavra-chave. Se você conhece pouco de si ou gosta pouco de si, não se ama, você não consegue ficar com você. Você não gosta da sua companhia. Porque a melhor companhia que a gente tem somos nós mesmos, né? E aí, natural que a gente comece a atrair pessoas também interessantes para compartilhar a nossa companhia, né? E não buscar que a companhia boa só venha de fora. Perfeito, gente, até arrepiei aqui. E aí tem uma coisa que você não me perguntou, mas que eu quero falar. Pode falar. Sobre o amor, né, gente? A gente tá falando de relacionamento, a gente não falou de amor. E tem uma coisa que é muito importante, que o amor só entra onde a casa tá limpa. Limpa do quê? Limpa de raiva, limpa de mágoa, de medo. Onde tem medo, o amor sai pela outra porta. Onde tem raiva, possessividade, o amor sai pela outra porta, ele não fica. Então é muito importante, sim, se limpar dos outros relacionamentos. Era uma pergunta que até tinha no Orkut, que eu lembro, que veio aqui na minha cabeça, que era o que você aprendeu com o relacionamento anterior? E eu nunca parava pra fazer isso. Sempre ia pro próximo, tá bom. Isso não deu certo, próximo. Isso não deu certo, próximo. Esse não deu certo, próximo. E eu nunca parava pra refletir e absorver o que foi o relacionamento.
Por mais que seja, tipo assim, por 1 hora, por minutinhos. Eu nunca parei 10 minutos pra falar, tipo assim, talzinho me ensinou isso. Talzinho foi legal por causa disso. Então eu não tinha uma lembrança boa. Eu não tinha algo gostoso, assim, de lembrar de um relacionamento. Só tinha coisas mais mágoas ficavam. E quando era bom, não ficava. Então era uma balança que era muito errada. Porque quando alguém deixava alguma coisa boa, sumia porque a outra pessoa deixou uma coisa bem pior. E, olha, tudo que a gente dá foco cresce. Sim, e eu sempre dei foco mais pro negativo. Sempre mais. Entende o dedo podre? Entende que é um mecanismo? Não é que você foi escolhido por Deus pra ser um... Nem sei a palavra. Assim, Deus me escolheu pra ser um fudido. Deus, por que você tá fazendo isso comigo? Não, querido, é um mecanismo. É um mecanismo. Nota que não é uma coisa. Isso foi muito legal, porque você começou essa entrevista falando do dedo podre. E ao longo desse encontro, da nossa conversa, você está trazendo elementos que possivelmente acabaram mesmo com a tua vibração. Não dava para atrair outra coisa naquele momento, né? Porque para que a gente possa atrair algo melhor, a gente precisa se abrir para isso. Se você só tá dando foco pro azar, pra coisa ruim, pro engano, pro abandono, é isso que vai aparecer na sua vida. Até que você se abra e se sinta merecedora de algo diferente, se sinta merecedor de algo diferente, se abra para receber algo diferente, algo especial. E pra gente se abrir é importante ter um mínimo de auto-amor, um pouquinho, né? Se gostar um pouquinho pra dizer, não, eu mereço algo melhorzinho que você requenguela aí. Sim, você falou a palavra que pra mim mudou, tipo assim, que eu aprendi recentemente e coloquei na minha vida nos últimos meses, assim. Que é eu mereço. Eu mudei essa chave na minha cabeça, tipo assim, não, eu mereço. Eu sou uma pessoa legal, sabe? Eu sou réu primário, nunca matei ninguém, pelo amor de Deus. Mereço um pouquinho melhor do que isso. Todo mundo é merecedor, todo mundo merece ser feliz. E por que a gente não sabe? Tem aqui um exercício que eu li em um livro que inclusive você mesmo, Aline, indicou pra mim, que se chama As 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra. E tem um exercício sobre como reconectar com a sua intuição, que é muito legal. Então, o Deepak Chopra fala que o coração tem 2 sensações, conforto e desconforto. Então, reflete um pouquinho e sente. Tá confortável, tá desconfortável? E aí você vai lá e se joga. Intuição, ela acontece para todo mundo. Para todo mundo. E de diferentes maneiras. E para cada pessoa também de diferentes formas. Então, a gente fala de intuição, dá a impressão de, Aline, você é intuitiva, puxa vida, você é xamã urbana, você escuta as plantas falarem, os espíritos falarem. Não é só isso, gente. Intuição não é algo que de repente você vai ouvir uma entidade espiritual falando pra você, Arcanjo Gabriel vindo na sua frente, dizendo que você vai trazer o menino Jesus pra Terra. Não é coisa assim impossível, não? Ou até foi possível pra Maria, mas sabe, é algo muito grandioso. Tem muitos sinais a todo momento. Então observa, porque não, aí normalmente esse tipo de pessoa que se coloca nessa situação tá sempre querendo a opinião da amiga, sempre querendo a opinião do amigo, sempre querendo ir atrás de um tarô, de um oráculo, de búzios, de não sei o quê, que eu honro muito esses saberes, por sinal, tá? Não tô criticando. Tô dizendo que as pessoas buscam muito respostas externas. A história está em silenciar a mente, deixar com que o coração, o teu próprio corpo e até a tua intuição mediúnica também possa te dar respostas. Né? A gente evitar buscar o externo e voltar para o interno. O podcast de hoje foi incrível, foi maravilhoso. A Aline Bimon, sério, eu sou muito fã dela. Ela é incrível, ela é maravilhosa. A vivência que eu fiz com ela de natureza curativa foi mágica, mudou a minha vida. Enfim, gente, vale muito a pena. Você quer deixar seus contatos, falar o que você faz para as pessoas? Falo! Mas é claro! Então, gente, os meus contatos são... Eu vou deixar aqui Instagram, também Facebook, eu uso pouquinho Facebook, Instagram eu uso muito mais, que é o @AlineBimonte, onde eu divulgo os meus trabalhos de natureza curativa, que é a maneira como eu apresento os meus trabalhos de terapia holística, é também chamado de terapia complementar integrativa, muito nesse lugar de que não só a natureza externa nos cura, mas principalmente despertar a nossa natureza interior de autocurar-se.
E também tem o Xamã Urbana, @Xamã Urbana, também tem o site xamãurbana.com.br, onde eu trago saberes ancestrais com as ervas, com os cristais, em forma de produtos práticos para quem vive nas cidades, cuidar das suas emoções, cuidar do mental também e principalmente do espiritual, do nosso campo vibracional. Feitos então sprays com base de banho de ervas e aromaterapia. Chega lá para dar uma olhadinha, para conhecer mais meu trabalho. Eu vivo em São Paulo, na região da Serra da Cantareira, muito pertinho da natureza, mas atendo online, atendo pessoas de diversos estados do Brasil e também fora do Brasil. Distância não é um problema. Maravilhoso. Gente, comprei os produtos de Xamã Urbana, sério, são maravilhosos. Perfeitos. Eu só queria falar uma coisinha pra finalizar, que foi... que na verdade bateu com uma coisa que eu acabei vendo essa semana. E veio esse insight, vou ver aqui agora minha intuição. Tô brincando. Acabou de vir aqui, Tá chegar brincando nada, gato. Não sentiu? Sim. Tá vendo como a gente nega a intuição? Eu anotei Esse agora. mundo do racional. Então, a intuição, seja bem-vinda, querida. Conta pra gente. Ai, o que você fica, mandou pra pode gente? vir e ficar. Minha casa é sua casa. Essa semana eu ouvi um podcast da Oprah. E que se chamava assim, o melhor conselho para um relacionamento. E esse melhor conselho para o relacionamento falava tipo assim, acredite no que a pessoa fala que ela é. E tem a ver muito com isso da intuição. Porque às vezes a gente, bota a culpa na intuição, na falta dela, como eu tava culpando, e que no final eu tô fazendo essa meia culpa, que é o seguinte. Às vezes não precisa de intuição. Às vezes a pessoa vai lá e fala exatamente o que ela é. Eu sou ansioso. Eu falo assim, não, não é. Todo mundo é ansioso. Eu sou muito ansioso. Não é. Aí a pessoa vai lá tem uma mini crise comigo, eu, meu Deus, ele é ansioso, fico chocado. E a pessoa faz questão, parece também, de mostrar que é ansioso pra provar pra mim que ele é ansioso. Então, por que a gente não acredita no que a pessoa fala que ela é? Isso acontece porque você tá vivendo um conto de fadas na sua cabeça, não é? A pessoa está dizendo pra você, eu vou te falar do meu lugar vivido. As pessoas ouvem a minha voz, vê o meu jeito de andar e falam, nossa, como ela é zen. E aí a pessoa me vê dançando na pista falando, mentira. Mentira, não é possível. Como é possível? Ou às vezes me colocando numa situação com mais firmeza, né? Do tipo, opa, aí não, né? Me colocando com firmeza. Nossa, mas você disse que é toda zen e não é. Não é. Quer me colocar numa situação de trouxa? Não é assim, não, né? Eu me coloco também, me imponho. E tenho sim os meus momentos de ter outras emoções, como medo, como raiva. Eu sou ser humana, no caso. Às vezes tem isso também, a pessoa pra te colocar, você tá dizendo, não, olha, eu tenho sim um calcanhar de Aquiles aqui, né? Então, ou um elogio, né? E a pessoa fica afirmando algo que ela quer que seja. Então isso é um cuidado, isso tanto é um cuidado quando a gente tá recebendo uma situação como essa, né? Quando a gente tá dizendo quem a gente é e o outro tá montando na cabeça dele a imagem que ele quer que você seja. Então nota que ali ele tá colocando um bonequinho, um avatar. Não é? Isso é vida real, não é brincar de videogame. Então a pessoa, além disso que ela disse, o que ela dá sinais o tempo todo do que ela é. Mas aí tem que ver com que óculos que você tá enxergando essa relação. Se é desse 3D que você tá fazendo aí no seu mental, projetando o que aquela pessoa é, o que você gostaria que aquela pessoa fosse. Porque às vezes você tá vivendo um romance de Disney na sua cabeça e o cara é um escroto lá fora. Mas na sua cabeça ele é um fofo, ele é um lorde, ele é um... tudo que você tá projetando. E a pessoa tá lá arrotando na sua cara e você tá achando que ele é um fino. Não julgo, acontece muito. Você deu o exemplo do arroto. Detesto que arrote, não sei o quê. Mas a pessoa arrota, mas você fala assim, não, ele vai parar de arrotar. Eu vou fazer ele parar de arrotar. A gente acredita que vai mudar e a gente se apaixona mais por isso do que pela própria pessoa. Pelo desafio de querer mudar a pessoa, pela aventura que é mudar uma pessoa. Querido, a melhor aventura que você pode ter na sua vida é mudar você mesmo. Gente, é o seguinte, a Aline é a fazendeira da semana, tá bom? É ela que vai escolher quem que vai pra eliminação. Dá o anjo pra essa mulher. Por vezes a gente quer encontrar
uma pessoa que seja de determinada maneira. Mas aí a pergunta é a seguinte: você está preparado para ser o companheiro daquela pessoa ideal? Para viver essa relação que você projeta viver? O que você precisa melhorar em você para atrair essa relação? O que você precisa hoje, num compromisso com você? O que hoje, a partir de hoje, você pode mudar na sua perspectiva, na sua ação, no seu modo de pensar, de agir, de se relacionar, para ser essa pessoa melhor, para atrair uma melhor relação? Ai, que maravilhoso isso. Gente, só porque eu tô aqui gravando não significa que eu tô evoluído não, viu? Tô aqui, ó, levando várias chapuletadas da Aline. Levando aqui, ó, todo... Parece que tô acabando com você. Tô acabando aqui comigo também, gente. Tô aqui, ó. Não é nada pessoal.